Para construir greve geral, aí está a Intersindical. É hora de mobilização, unidade e enfrentamento. Seu lugar é na prisão. Vivemos hoje um dos piores momentos da história brasileira. A opção por um ajuste fiscal que joga sobre os ombros da classe trabalhadora o custo de uma crise provocada na lógica do sistema desregulamentado facilita a ofensiva da direita que quer impor suas saídas para piorar ainda mais as condições de vida do nosso povo. Vemos o desmonte do Estado, com empresas públicas sendo sucateadas de propósito para serem vendidas. O descaso com o serviço público. Hospitais e escolas públicas são privatizados por meio de parcerias público-privadas. Professor na rua, Hollenberg, a culpa é sua! O professor na rua, Hollenberg, a culpa é sua! Centros de pesquisa sem investimentos, descobertas científicas brasileiras abafadas pela concorrência com as farmacêuticas multinacionais. Desemprego e arroxo salarial com trabalhadores chantageados em acordos de layoff e demissão posterior, como aconteceu na GM. Juros estratosféricos e o pagamento de 500 bilhões de reais em juros da dívida pública só no ano passado, o que seria suficiente para construir 6 milhões de casas populares. Aumento de imposto para os mais pobres e para as cadeias produtivas. Isenção tributária para os mais ricos, caso do imposto sobre veículos automotores, que não incide sobre barcos, iates, helicópteros ou jatinhos. Tentativa de privatização geral com o PLS 555/2015. O PLS 555, que tramita no Senado Federal, obriga que todas as empresas públicas abram seu capital em pelo menos 25% das ações preferenciais. Nós entendemos que isso é um grande prejuízo para a nação, que é a liquidação total do que resta do patrimônio público brasileiro. Ataque às leis que amparam o trabalhador. Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização! Nós estamos diante do maior ataque que a classe trabalhadora pode sofrer desde 1940, desde que se aprovou a CLT. Se os trabalhadores não se juntarem, nós vamos acabar com a classe trabalhadora brasileira. As categorias especializadas como metalúrgico, químicos, vão passar a ser trabalhadores terceiros. Nós vamos ter por baixo uma redução de salário e benefícios em 40%. Uma reforma da Previdência que tenta igualar homens e mulheres e unificar as regras para o trabalhador do campo e da cidade. Não pode ser que a primeira presidente mulher queira que nós, mulheres, venhamos a trabalhar mais 10 anos para se aposentar. Redução da maioridade penal, previsão de reclusão de menores por 10 anos, como defende o tucano José Serra, diminuição e paralisação de programas sociais, tentativas de mudança no Estatuto da Família e na legislação anti-aborto, flexibilização das leis ambientais, fim da demarcação das terras indígenas e quilombolas. Essa central sindical é que eu acredito que os movimentos sociais, juntos, eles poderão ser mais fortes e pode contribuir na luta do povo tupinambá e na luta dos povos indígenas da Bahia como um todo. A entrega de riquezas nacionais, como a revogação da participação mínima e obrigatória da Petrobras no pré-sal, de onde sairiam recursos para a educação. Criminalização dos movimentos sociais, enquadrando manifestantes indignados e mobilizados nas ruas como criminosos e terroristas. Não podemos permitir que os estudantes que ocuparam escolas em São Paulo por conta dos desmandos do governo Alckmin sejam amordaçados pela lei antiterror, aprovada recentemente pelo Congresso e que pode vir a ser sancionada pela presidente Dilma. No mundo do trabalho, as ameaças são ainda mais graves. Terceirização.
A prevalência do negociado sobre o legislado. No caso do trabalhador do campo, a ofensiva da bancada ruralista busca flexibilizar o conceito de trabalho escravo. A intersindical se soma às lutas do cotidiano, das cidades e do campo. E o campo continua sendo determinante na América. Nós vivemos realidades de economia dependente, economia sustentada em exportação de commodities, economia, portanto, sustentada no controle da terra pelo latifúndio, na articulação do agronegócio e, portanto, é a base da economia e também a base da exploração da sociedade, a dominação do campo. A intersindical nasceu oficialmente em 2014 para combater os avanços da direita e se somar à construção de uma unidade de esquerda autônoma, forte, combativa e coerente. Nós acreditamos que é uma central que vai agregar vários segmentos da classe trabalhadora, inclusive da mulher, da juventude. E hoje, embora existam várias centrais no Brasil, nós estamos nos sentindo órfãos com relação à central sindical, porque a maioria das centrais elas estão a serviço dos governos, dos partidos políticos e patrões. De lá para cá, tivemos um diretor perseguido e demitido. Sem contar com as retaliações aos sindicatos e oposições por causa das greves, caso do Sindicato dos Servidores de Alcântara, no Ceará. Mas isso tudo não nos intimida. Vamos resistir. Vamos juntos construir este instrumento a serviço das lutas da classe trabalhadora. Uma central democrática, classista, internacionalista, coerente, plural, independente de patrões, de governos, de partidos políticos, para defender as conquistas e seguir a luta para acabar com a exploração capitalista.